Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 5, dos versículos 21 ao 24. E aqui, após atravessar o mar da Galileia, uma multidão se formou à beira do mar para falar com Jesus. Essa multidão o cercava, ele tinha dificuldade de andar no meio dela. E diz o texto que um dos líderes da sinagoga ali do local em que Jesus estava, chamado Jairo, foi falar com ele. Ajoelhou-se e suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Venha comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. E Jesus foi com ele. E a multidão inteira os acompanhou, apertando e empurrando. Bom, o trecho seguinte aqui vai falar sobre aquela mulher doente que tinha uma hemorragia e, em meio a essa multidão, se aproximou de Jesus. Mas é um trecho para trabalharmos no próximo trecho aqui do Evangelho, no próximo momento em que falarmos sobre o Evangelho de Marcos, no Evangelho do dia aqui nas nossas reflexões diárias. Hoje nós ficamos com o início, Jesus é empurrado pelas pessoas, o início da história de Jairo, e ele se aproxima, ele era um líder da sinagoga, e ele de bate-pronto crê em Jesus. Ele fala: Jesus, vamos impor as mãos, vá impor as mãos sobre a minha filha, ore com ela para que ela melhore, porque ela está à beira da morte. O evangelho aqui, o evangelista não nos diz qual era a doença que a menina tinha, exatamente o porquê ela estava à beira da morte, se ela estava desfalecendo, se enfim, havia algum tipo de doença que ela já carregava consigo de anos, etc. Mas Jairo de bate-pronto chega e entrega a vida de sua filha nas mãos de Jesus. E eu gostaria que você, nesse primeiro trecho em que estamos trabalhando a história da filha de Jairo, que era um líder da sinagoga, ou seja, era alguém que conhecia e praticava a religião judaica de então, chega e, de joelhos, entrega para Jesus a situação. Ele fala: Senhor, vamos comigo. E eu gostaria que você, nesse dia, refletisse a respeito disso. Refletisse sobre o que na sua vida você precisa entregar nas mãos de Cristo dessa maneira. Eu não sei se você tem passado por algum problema, se você tem algum pecado que você não consegue vencer com as suas próprias forças na sua vida. Eu sei que se você entregar isso nas mãos de Jesus, se você entregar-se a Ele como um discípulo, permitir-se que Ele tome conta de tudo na sua vida e colocar as situações à frente dEle, nas mãos dEle, para que Ele resolva, para que Ele dê o jeito. Se você fizer isso com fé, tenha certeza que Jesus, em amor, tomará a situação para si. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em vencer o pecado, em vencer uma dificuldade que elas enfrentam, em relação a isso, uma prática ruim, desordenada que elas têm. Isso é natural do ser humano. E em meio a essa dificuldade, essas pessoas acabam se remoendo em remorso, porque no momento em que erram, pensam que não serem dignos, pensam não serem dignos de estar na igreja, não serem dignos de seguir a Jesus, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Mas eu gostaria que você tomasse como frase o título dessa passagem que nós estamos lendo aqui na Bíblia Mensagem. O título é Arriscando-se pela Fé. Jairo e essa mulher que tinha hemorragia, que vai aparecer na história aqui na sequência, a partir do versículo 25, eles arriscaram-se pela fé. Um líder da sinagoga que, apesar de todos os olhares que pode ter recebido ali de pessoas que eram também chefes da religião como ele, da religião judaica, olharam para ele de determinada forma. No momento em que ele se aproximou de Jesus, ele arriscou a sua reputação, ele arriscou tudo para que Jesus tomasse posse daquela situação de doença que a sua filha enfrentava. Então, arrisque-se pela sua fé. Entregue de fato as coisas na mão de Jesus. O que quer que seja, uma situação, um problema, uma pessoa, um
pecado que você precisa vencer, entregue nas mãos de Jesus como Jairo fez com a filha dele. Arrisque-se pela sua fé. Creia que Ele vai tomar conta da situação. Entregue-se de fato a Jesus, para que Ele ocupe o espaço na sua vida e não mais algo te domine, uma situação ruim permaneça. Tenha fé. Arrisque-se e entregue tudo a Ele, como esse homem fez. Que isso aqui sirva de exemplo para nós, na nossa peregrinação cristã neste mundo aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.